não para por aí, né? Aí outro tipo de célula chamada célula B, ao entrar em contato com a superfície da célula vacinada, ou mesmo fragmento da proteína spike flutuantes, tem seus anticorpos de superfície encaixados na proteína spike. Este encaixe permite também à célula B que expõe fragmento do vírus em sua superfície. Quando o linfócito T helper ativado encontra-se a célula B, essa também torna-se ativada, resultando a proliferação dos linfócitos B e de anticorpos que possuem o mesmo encaixe para as proteínas de superfície do vírus. Pronto, a resposta imune foi belamente orquestrada, como na imagenzinha aqui também. Olha só que interessante, né? Acho interessante essas imagens, né? As imagens traduzem também aí o que as informações querem passar. Após a vacinação, a resposta é a infecção. Uma vez que o indivíduo tenha sido vacinado com a vacina de Oxford AstraZeneca, seu sistema imune estará apto a responder contra a invasão do SARS-CoV-2. Isso porque os anticorpos produzidos pelos linfócitos B irão se ligar na proteína de superfície do coronavírus, não permitindo que este adentre as células do hospedeiro. Né? Olha lá, que bonitinho, né? É a resposta imune celular provocada pela vacina de Oxford. A vacina de Oxford também mostrou-se capaz de ativar a resposta imune mediante por células. Quando a célula apresentadora de antígenos apresenta em sua superfície fragmentos da proteína spike, um outro tipo de célula chamado linfócito T, citotóxico, pode ser ativado. O linfócito T, citotóxico, é capaz de detectar e destruir a célula infectada com coronavírus, que exiba fragmentos da proteína spike em sua superfície. Interessante, né? Como na imagenzinha, olha só. E assim finalizamos beleza, aí acabou o post aqui. Gente, é interessante, né? A gente destacar também em relação aí à vacina de Oxford, né? AstraZeneca. Vale lembrar aí que ela é feita com um vírus, sim, mas é uma espécie de adenovírus aí que infecta chimpanzés e que trata-se de uma versão mais fraca do vírus de gripe comum em chimpanzés. Então, assim, gente, tem todo um esquema para ser feito. Então, né, apesar de algumas reações, ela é segura também, tá bom? Quais são as possíveis reações, né? Muitas pessoas dão reação. E assim, vale lembrar mais uma vez, como eu disse na outra vacina também, isso daí depende do organismo da pessoa. Algumas pessoas podem dar reações, outras não. Então, assim, o que acontece? Muitas pessoas estão relatando reações, mas assim, não reações nada grave, mas alguns tipos de reações que são mais comuns, né, que várias pessoas estão tendo aí em relação às outras vacinas, né, da AstraZeneca. Isso depende também, né, justamente pela maneira como ela é feita também, né, mas, gente, isso vale para qualquer outro tipo de vacina, então, isso depende do organismo da pessoa também, então, vale lembrar isso também, né, cada pessoa, cada organismo é de um jeito. Mas as mais comuns, né, reações aí da vacina da AstraZeneca, as reações mais comuns, né, a da AstraZeneca aqui também, né, a gente vale lembrar que qualquer tipo de, como eu disse para vocês, depende muito do organismo da pessoa, né, mas muitas pessoas estão relatando ter mais efeitos colaterais em relação à AstraZeneca, mas pode acontecer com a vacina aqui no caso, mas pode acontecer com vários outros tipos de vacinas, então vai depender muito do tipo de organismo, né, de cada pessoa. Aqui no caso, as reações mais comuns que ocorrem para as pessoas que, né, foram imunizadas aí com a de Oxford, com a da AstraZeneca, aqui no caso, né, que são aí sensibilidade, dor, né, sensação de calor, vermelhidão, né, dor no braço, coceira, inchaço ou hematomas no local, sensação de disposição, né, cansaço, calafrio, sensação febril, dor de cabeça, enjoos, dor nas articulações, dor muscular, febre acima de 38 graus, então muitas pessoas também podem dar febre, mas, gente, isso qualquer vacina pode dar reação, né? A maneira como o seu corpo está reagindo, né? Como o seu corpo vai reagir aí
em relação aí à vacina. Então, isso também, né, depende de cada pessoa, né, a maneira como o seu organismo vai responder aí. E claro, né, gente, vale lembrar que quando a pessoa está sendo vacinada, ela está recebendo ali, né, no organismo dela algo diferente, né, aqui no caso, né, que vai estimular aí a resposta imunológica, um organismo diferente, né, no seu corpo. Então, é normal a pessoa ter reação. E febre, né, acima de 38 graus, acontece muito. E dor de garganta, coriza, tosse e calafrios. Então, são as reações mais comuns aí. E uma coisa que eu achei interessante também, eu resolvi pesquisar, porque isso depende de cada pessoa, né? Em relação à vacina da AstraZeneca também. Eu esqueci de falar também. Alguns casos raros sobre trombose, né? Que as pessoas estão relatando, mas isso também vale lembrar que são casos raros também, né? Olha só, os riscos de trombose aí são raríssimos, né? Então, vale lembrar que, assim, cada tipo de vacina pode acontecer, igual como eu disse para vocês, depende do organismo da pessoa. Então, riscos de trombose também já foi comprovado que são casos raríssimos, né? Em relações, aqui no caso, em relação a efeitos adversos. E em relação também ao organismo da pessoa, o que eu achei interessante, né, falar para vocês, é porque muitas pessoas muito jovens, né, principalmente as pessoas mais jovens, estão tendo mais reação à vacina da AstraZeneca, né? Assim, depende do organismo de cada pessoa, como eu já disse. Inclusive, aqui no caso, né, achei interessante trazer isso para vocês, porque, né, a gente tem que tomar muito cuidado com o fake news, né? Mas aqui é interessante que, sim, a maioria do público jovem, alguns estão tendo mais reação aí à vacina da AstraZeneca. Eu vou trazer aqui para vocês, né, aqui no caso, olha só, há 3 plataformas diferentes, né, com os efeitos adversos. Com relação à AstraZeneca, né, que aqui no caso foi até um relato aqui que o médico trouxe aqui, né, olha só. Em relação à AstraZeneca, por que os jovens estão tendo mais reação? Olha só, primeiro, né, eles analisaram aqui, né, que as pessoas aí estão reclamando, né, que no caso principalmente as pessoas mais jovens, né, jovens aqui, que estão tendo aí febres, dor no corpo, né, sensação aí, muitas também, né, dão aí reação de enjoo. Por que isso acontece, né? Por que está acontecendo aí com as pessoas mais jovens, né? Apesar disso, aqui no caso, que o próprio médico disse aqui, são sintomas aí que não costumam durar, né? Na verdade, podem durar aí uns 2 dias, mais ou menos. Mas, claro, né? Em relação ao risco de pegar a Covid, né, gente? A reação à vacina, né? Ela dura aí alguns dias. Então, assim, vai te proteger, né, contra o risco de se contaminar aí com a Covid, com a Covid, né, com o vírus aí com o SARS-CoV. Mas algumas reações aí, né, se for analisar, por que os jovens estão tendo mais, aqui no caso, né, segundo o doutor Eduardo Jorge, por que isso acontece? No caso, o organismo da pessoa, né, das pessoas mais jovens em relação às pessoas que são mais velhas aí. Pelo fato, né, do organismo aí das pessoas mais jovens, a imunidade que eles vão receber aí, né, vai precisar aí, em relação a uma pessoa mais jovem, produzir anticorpos. E essa reação aí, ela é muito mais potente em pessoas mais jovens. Por quê? Porque nosso sistema imunológico, né, principalmente das pessoas mais jovens, ele é muito mais ativo. Então, ele vai estar mais acelerado, né? E os dos idosos não. Aqui no caso, o dos idosos já vai aí ser mais lento, né? Não estão tão acelerados quanto das pessoas mais jovens, aqui no caso, né? Então, esses efeitos aí de febre, dor local, o que vai acontecer? Para os idosos já vai ser mais lento. E para os jovens, né? Para nós jovens, já vai estar mais acelerado. Então, por isso que os sintomas costumam aí, né? Ser mais rápidos, né? Ter mais efeito aí em relação aí aos idosos, né? Então, assim, isso depende de cada organismo também, né? De pessoa para pessoa.
Mas em relação aí aos jovens que estão tendo mais efeito da AstraZeneca, pode ser por isso, né? Que no caso, justamente pelo sistema imunológico estar mais ativo, mais rápido, mais acelerado, então costuma vir aí a reação, né, rápida e a vacina. Diferente aí de uma pessoa, né, mais idosa. Mas como eu disse, isso depende muito do organismo de pessoa para pessoa. Mas pode acontecer aí justamente por isso também. Isso ser um motivo aí, né, do corpo aí, né, do organismo das pessoas mais jovens terem mais reação aí à vacina. Mas os sintomas aí, né, duram uns 2 dias e não é nada grave, assim, em relação, né, a vacina, ela não foi feita aí para, no caso, causar a doença, mas não é nada grave, mas tem sim alguns efeitos adversos, então isso varia também. Pode acontecer com qualquer outro tipo de vacina, beleza? Isso é importante lembrar, mais uma vez, depende do organismo de cada pessoa, tá bom? E é interessante, né, trazer aí sobre os tipos de vacinas. Vamos falar agora, já que a gente já falou da AstraZeneca, né, da de Oxford, vamos falar agora deixa eu ver aqui, da Pfizer, né? Eu acho que o vídeo vai ficar muito grande, mas é interessantíssimo trazer essas informações para vocês. Vamos falar agora, né? Então tá. A da Pfizer, o imunizante da farmacêutica Pfizer, em parceria com o laboratório Biotech, se baseia... Como que ela é feita? Ela se baseia na tecnologia do RNA mensageiro ou mRNA. O RNA mensageiro sintético dá instrução para o organismo para a produção de proteínas encontradas na superfície do novo coronavírus, que estimula a resposta do sistema imune. Beleza. Como é que funciona isso, né? As vacinas de RNA mensageiro são um novo tipo de imunizante em estudo para proteger pessoas de doenças infecciosas. Assim como as vacinas comuns, o objetivo do RNA mensageiro é criar anticorpos contra um vírus que ameaça a saúde humana. Mas ao invés de inserir o vírus atenuado ou inativo no organismo de uma pessoa, esse novo imunizante ensina as células a sintetizarem uma proteína que estimula a resposta imunológica do corpo. Como é que funciona, né? Para falar de vacinas de RNA de RNA mensageiro, mRNA, precisamos partir de um ponto básico, que é o funcionamento de nossas células. Nelas, temos o DNA, que armazena as nossas informações genéticas, né? O RNA é a molécula que leva as instruções para a síntese de proteínas e para outras funções biológicas. Os ribossomos, que são estruturas do citoplasma da célula, que efetivamente produzem as proteínas, para a introdução traduzidas pelo RNA mensageiro. Então tá, as vacinas de RNA mensageiro carregam o código genético do vírus, que contém que contém as instruções para que as células do corpo produzam determinadas proteínas, ou seja, elas atuam introduzindo nas células do organismo a sequência de RNA mensageiro, que contém a receita para que essas células produzam uma proteína específica do vírus. Uma vez que essa proteína seja processada dentro do corpo e exposta ao nosso sistema imunológico, este pode identificá-la como algo estranho, um antígeno, e criar imunidade contra ele. Essa imunidade, representada pelos anticorpos, células de defesa e linfócitos T, dá ao organismo a capacidade de se defender quando em contato com o vírus. Uma vacina de RNA mensageiro, então, como é que ela funciona? Olha só. Vamos lá. O que vai acontecer, né? Ela aí vai utilizar um material genético sintético que vai carregar o código genético do SARS-CoV, que vai estimular aí o organismo a gerar anticorpos. Em outras palavras, né? O objetivo aí do mRNA sintético, o objetivo dele aí é que ele dê as instruções ao corpo humano para a produção de proteínas encontradas na superfície do vírus aí, que vão ser essas proteínas que levam a resposta do sistema imunológico, que vão trazer proteção para as pessoas, né? Olha só, as vacinas de RNA mensageiro são um novo tipo de imunizante, considerado de terceira geração, que também tem como objetivo de proteger, né, contra as doenças infecciosas. Olha só,
São vacinas clássicas que usam aí o vírus, no caso do SARS-CoV, né, 2, inativado atenuado para gerar resposta imune, ou seja, são micro-organismos que não são capazes de se replicar, né, que no caso tem, no caso da Coronavac também. Beleza. Deixa eu falar aqui para vocês aqui. No caso da Pfizer, né, elas vão precisar, o que eu falei para vocês, a desvantagem em relação ao armazenamento, é que elas vão precisar aí de 70 graus para ser armazenada, então isso vai dificultar aí, né, elas ser transportadas aí, refrigeradas, aqui no caso, né, em regiões aí sem refrigeradores, né, então essa é uma desvantagem por causa das temperaturas e maneira de conservação. Mas, em relação a, deixa eu ver aqui, a como ela é aqui, como ela age aí no nosso organismo, é interessantíssima, né? A gravurinha aqui eu vou mostrar pra vocês. Olha só, a sequência sintética, né? Em relação, igual as outras também, né? A vacina aí de mRNA utiliza a sequência genética do vírus e o não micro-organismo propriamente dito. Então, ela vai utilizar uma sequência genética do vírus e não o próprio, né? O micro-organismo dele, olha só. Aí tem a proteína spike, né? Olha só. Na vacina, o mRNA para Covid, os cientistas utilizaram a sequência genética da proteína spike. Com ela, os pesquisadores sintetizaram uma sequência. Olha que interessante o esqueminha, né? O mRNA, né? LNP, né? Tem a célulazinha, olha só, o segundo esqueminha aqui, ó. O mRNA sintético é encapsulado em uma nanopartícula de lipídio, que seria o LNP, que serve como veículo que levará as instruções para a célula. Olha que interessantinho, né? Que interessante. Aí a célula T, aí tem os anticorpos da célula T, olha só, a terceira fase. Uma vez dentro das células, o maquinário celular segue as instruções do mRNA para produzir a proteína spike, que será exibida na superfície da célula, estimulando o sistema imunológico a desencadear uma resposta imune, né? Olha que interessante. Aí a Biotech e a Pfizer começaram em abril, testar 4 versões de vacinas com mRNA em humanos, e os estudos aí de fase 2 demonstraram segurança na imunização, né? Que foi, no caso, os estudos que eles fizeram. Então, essa é basicamente a maneira como ela também é produzida e age no nosso organismo, né? Na pessoa aí que foi imunizada. Lembrando que todas, como eu disse mais uma vez, têm suas maneiras de fabricação, de produção, né? Diferente, mas todos com o mesmo objetivo. Então, isso é interessante. Sobre as outras, né? Deixa eu voltar aqui para vocês. Que tá tendo aqui, as que são mais famosas, né? Que por enquanto estamos ouvindo falar, claro que no Brasil tem mais duas, mas as que estão mais famosas em alta são a Coronavac, a AstraZeneca, né? E a da Pfizer. Tem duas também aqui no Brasil, que seria aí no caso a da Janssen também, né? Tem a da Janssen. Como que é a da Janssen, né? Que no caso que é do grupo da Johnson & Johnson, né? A vacina aí do laboratório da Janssen. Ela seria aplicada em apenas uma dose, né? Que eles estão falando aí, mas ainda não está disponível aqui no Brasil. Na verdade, a gente não está aqui. Deixa eu ver o dia, foi 24/5. Ela ainda não tá, né? Então, as que estão mais famosas aí são essas três, que seria a da AstraZeneca, a da Pfizer e a Coronavac. Essa da Janssen, ela seria aí... como que ela funcionaria, né? Ela é feita aí no laboratório, né? Do grupo aí de Johnson & Johnson. E ela seria aplicada em apenas uma dose. E também, né, assim como o imunizante da AstraZeneca, também ela utiliza a tecnologia do vetor viral, que se baseia em um tipo de adenovírus específico que foi geneticamente modificado para não se replicar em humanos. Então, seria basicamente aí um pouco parecido com a da AstraZeneca. Gente, eu vou falar aqui para vocês, eu não sei se o vídeo vai ficar muito longo, mas em relação às eficácias. Vale lembrar que, como o próprio site do Butantan destacou, né, aqui é só para informações, vinha de informações para vocês, mas como o próprio Butantan destacou, isso é muito relativo em relação à eficácia. Por quê? Porque foram utilizados em momentos diferentes, né? Como eu disse, em pessoas diferentes, em populações diferentes, ocasiões diferentes, momentos diferentes,
e o próprio site do Butantan aqui destacou, né? A Coronavac no começo foi utilizada aí por profissionais da saúde, né? No começo aí da pandemia. Então, assim, foram situações... Até engasguei aqui. Foram situações diferentes, então, né, em relação à eficácia das vacinas. Então, não peguem, porque tal vacina é melhor, porque tal vacina é isso, aquilo. Não, gente, né? Se tem disponível as vacinas, vacinem-se, né? Protejam-se. Digam sim às vacinas, não fiquem escolhendo, né? Todas essas vacinas são seguras, todas foram testadas, todas têm eficácias, protege aqui no caso contra a Covid. Então, assim, aqui são dados que foram coletados, né, em momentos diferentes. Então, não tomem somente como uma única verdade, ainda mais por se tratar de vacina. Nenhuma vacina é completamente, totalmente 100%. Né? O próprio site do Butantan destacou. Então, são dados aí que foram utilizados nas pesquisas em situações diferentes, tá bom? Então, tá, vamos lá. Um quadrozinho aqui que eu achei interessante trazer para vocês, do próprio site do Butantan. Sobre tecnologia, né? A Coronavac. Então, tá. Ela é utilizada aí o vírus inativado, ou seja, o vírus morto, né? Como a gente sabe. A eficácia, olha só, a eficácia global, lembrando que a Coronavac foi a primeira aí, né, a ser imunizante aí da população aí no comecinho, se não me engano, no ano passado, né, e no comecinho aí da pandemia foi utilizado para profissionais de saúde também. Então, assim, né, foram momentos diferentes. Olha só, a eficácia global dela pode chegar, vale lembrar, como eu disse mais uma vez, né, esses dados aí, o próprio Butantan destacou, são específicos, são muito subjetivos, situações aí diferentes. Pode chegar a eficácia aí de 62,3% se o intervalo entre as duas doses for igual ou superior a 21 dias. Nos casos que requer assistência médica, a eficácia pode variar entre 83,7% e 100%. Aqui, 100% é relativo, tá bom? Em casos graves, né? A eficácia dela, segundo os estudos, naquele período aí, né? Em situações diferentes, foram destacadas aí essa eficácia, inclusive em casos graves, certo? Intervalo de dose seriam de 14 a 28 dias e armazenamento de 2 a 8 graus. Né? Interessante. Sobre a da AstraZeneca, né, de Oxford, a tecnologia dela foi utilizada aí o vetor viral, né, eficácia aí de 76% após a primeira dose e 81% após a segunda dose. Intervalo de 12 semanas e armazenamento de 2 a 8 graus também. A da Pfizer, né, do RNA mensageiro, né, a tecnologia dela, que é realizada aí com o RNA mensageiro. A eficácia dela de 95% após a segunda dose. Então, essas aí, gente, esses dados foram estudados após a segunda dose também, né? Então, tem todo um estudo também, né, por trás disso. Intervalo entre doses. Até 12 semanas após a primeira dose. Beleza. Armazenamento da Pfizer. A da Pfizer em relação ao armazenamento, a desvantagem dela, né, seria essa, porque ela requer mais cuidado em relação ao armazenamento dela, né? Ela requer mais cuidado em relação às outras. Ela pode ser armazenada até 5 dias em temperaturas de 2 a 8 graus. Entre menos 25 e 15 graus por até 2 semanas e entre menos de 90 a 60 graus após esse período. E tem a da Janssen, que ainda não está muito falada aqui no Brasil, que ela seria o mesmo que a AstraZeneca, né, vetor viral. A eficácia dela seria de 66,9% de eficácia para casos leves e moderados e 76,7% contra casos graves, 14 dias após a aplicação. Ela seria dose única. A vantagem dela, né, seria dose única e o armazenamento de 2 a 8 graus. Aqui tem a quantidade de pessoas, né, de voluntários, interessante, que participaram dos estudos. Mas é isso, gente. O que eu queria trazer para vocês que eu achei muito interessante, né, sobre as diferenças das vacinas aí, né, que muita gente deve ter curiosidade aí também em relação a isso. E vale lembrar
mais uma vez, como o próprio Butantan destacou aqui, foram utilizados aí em situações diferentes. Então, gente, eu vejo muitas pessoas, eu quero tomar tal vacina, tal. Gente, não é para ficar escolhendo o tipo de vacina que vai tomar ou não. Todas foram feitas por um único objetivo: proteger contra a Covid-19, né? Proteger contra casos graves, né, da doença. Então, assim, se na sua cidade tem aí disponível as vacinas, tomem, se imunizem sim. Se você tem direito, vá, né? Digam sim à ciência, digam sim às pesquisas, porque as vacinas, elas foram desenvolvidas para isso, para proteção contra a doença, né? O mais importante é vocês estarem protegidos, né, a desenvolver aí a forma grave. Então, assim, né, não tem essa favorita predileta. Todas elas têm o mesmo objetivo. Então, o objetivo desse vídeo, né, que eu achei interessante é trazer as diferenças entre elas, como cada uma é produzida, mas o objetivo delas é um único: proteger aí contra esse vírus, né, que causou várias mortes, né, vários casos graves aí, internações, né, prejudicou a vida de várias pessoas. E, né, o objetivo desse vídeo seria esse: trazer mais informações sobre a vacina. Então, digam sim à vacina, gente. Digam sim à ciência. Parabéns aos estudos, aos cientistas. E que bom que agora a população pode estar sendo imunizada, né? Quantas pessoas já morreram que não tiveram nem condições de se vacinar, de se protegerem contra essa doença. Então, que bom, graças a Deus, que agora a gente está vendo resultados positivos, né? As pessoas estão sendo imunizadas, estão podendo ter a oportunidade de serem imunizadas, o que era lá no comecinho, lá que a gente começou a até gravar vídeos, né, sobre estudos, sobre pesquisas, acompanhando sobre esses nomes, sobre essas vacinas. Hoje aí pode ser aí, né, a população pode aí ter esse privilégio, eu digo, de serem vacinadas, né, o fruto de esforços, né, de pesquisadores, né, de muitos cientistas aí, e a população pode sim, né, receber aí essa proteção contra essa arma, né, pelo menos para evitar casos graves contra esse vírus. Então, uma guerra se você tem aí uma arma que você pode se proteger, que seria as vacinas. Então, sim, digam sim às vacinas, digam sim à ciência, e parabéns a todos os cientistas, parabéns às pesquisas. E, né, créditos ao site Butantan, claro. E eu só queria trazer esse vídeo para vocês sobre os tipos de diferença sobre as vacinas. E espero ter informado vocês de alguma forma. Desculpa se eu falei demais, né? Mas o importante, né, o objetivo seria aí trazer para vocês, né, mais informações sobre, tá bom? Bom, nosso canal aí é sobre Enem, mas achei interessantíssimo essa informação. E por que não, né? Por que não deva cair aí algumas questões sobre vacina, que é um tema bastante cobrado há vários anos, né? Então é bom vocês ficarem informados também. E também tomara que esse vídeo seja aí de utilidade pública, né? Mas por curiosidade, se vocês quiserem saber mais sobre as vacinas. Tá bom? Espero ter ajudado vocês. E até o próximo vídeo, né? Bons estudos para vocês aí. E é isso. Até o próximo vídeo.